Oi pessoal, meu nome é Miriam e hoje eu vou te fazer uma pergunta que eu me faço todos os dias também e em ocasiões especiais. E a pergunta é a seguinte: por que sou pobre, mas não gosto de pobre? Por que, gente? Por que será? Por que será isso, né? A gente fica assim, tipo, ai, não tô dizendo que são todos os pobres, não vamos generalizar, mas a maioria, né? A maioria. Então, os poucos que restam, que não têm esse comportamento, essa mania, eles perdem um pouco, né, a voz por conta disso, por conta desse comportamento do pobre, sabe? Não tô generalizando, dizendo que todo mundo tem esse comportamento, mas a maioria que eu vi, que eu convivi, né? Então, assim, vamos lá. Separei alguns pontinhos aqui e aí a gente vai discutir sobre eles. Vamos falar sobre pobre. Gente, se você for pobre, não me xingue, tá? Não tô fazendo isso pra você se ofender nem nada. É só um conteúdo, né? Uma observação para as pessoas que se fazem essa pergunta todos os dias. Por que eu sou pobre, mas eu não gosto de pobre, né? Vamos lá. Um dos comportamentos, né? É falar gritando. Como assim falar gritando? Então, vamos lá. O pobre vai atravessar a rua. Só que aí, o acompanhante do pobre, que tava andando na rua com ele, atravessou primeiro. O que o pobre vai fazer? Gritar. Grita, isso. Ou se não, você tá em algum lugar e aí o pobre começa a gritar chamando por outro pobre. E isso fica constantemente até o outro pobre atender. E pra mim, gente, eu fico assim, a dor no coração, assim, sabe? Porque como pode, gente? Você fica gritando, você fala gritando. Meu Deus, eu não consigo ficar perto de pessoas que começam a gritar e nos lugares e até tipo assim, perto da minha casa, começa a gritar, fazer. Ai, meu Deus do céu, não consigo, não consigo. Então, assim, pra mim, esse comportamento é totalmente inadequado. Pra mim é um comportamento que não convém. Vamos aqui sobre o outro ponto, que é o ponto, acho que é até engraçado, né? Os xingamentos desnecessários. O xingamento desnecessário vem acompanhado dos gritos também, tá? Então, assim, ninguém merece. Ninguém merece ficar escutando ter xingamento desnecessário. Inclusive, assim, pra mim, quando você começa a xingar perto de mim, eu começo a me sentir mal, porque já começa meio que, tipo, você começa a atrair coisas que não era pra você estar atraindo, entendeu? É um comportamento totalmente errôneo das pessoas. Então, assim, você xingar desnecessariamente, sei lá, vamos lá, uma situação que acontece muito aqui, né, no Rio de Janeiro, que é você estar assistindo a um jogo e aí, na situação do jogo, quando um time faz gol, o que o pessoal faz? Grita. Só que além do grito, tem xingamento também. Então, assim, eu fico tentando entender, gente, assim, um pouco. Eu não tô criticando futebol, nem quem gosta, porque futebol, né, é bom, tem várias pessoas, assim, legais, você vê um conteúdo que você gosta, é ótimo, maravilhoso. Mas, assim, comportamento, eu tô falando sobre o comportamento, então não fica me julgando aí não, tá? Não fica falando, ai, como é fresca, como ela é fresca. Não fica não. Meu gato tá ali, ó. Então, assim, o xingamento desnecessário. Qualquer coisinha tá lá, pá. Ah, não vou xingar, né? Porque eu não gosto. Eu mesmo não gosto. Então, eu não gosto. Então, eu não vou xingar. Aí derruba um pote, aí xinga. Sei lá, tropeça, xinga. Sei lá, tá fazendo alguma coisa e errou, xinga. Ai, pelo amor de Deus. Próximo ponto. Então, a gente já falou sobre falar gritando, os xingamentos desnecessários e agora a gente vai para as seguintes palavras, né? Acomodado e preguiçoso. O pobre que é acomodado e preguiçoso, você já vê por aí que não quer nada na vida, nada com nada. Então, assim, ele não se esforça e não quer fazer nada. Então, assim, os pobres que são acomodados e não se esforçam para nada, eles nem os estudos terminaram. Porque
não sentiram interesse, não tiveram aquele interesse em terminar. Então, ou seja, para você ter uma oportunidade hoje em dia de trabalho, uma oportunidade de qualquer coisa, você precisa ter o quê? Estudo. Se você não estuda, você hoje em dia fica para trás. Então as outras pessoas que estudam, as outras pessoas que estão ali na luta todo dia, indo trabalhar para conquistar aquilo ali, são pessoas esforçadas, pessoas que querem alguma coisa na vida e pessoas que estão ali porque elas precisam disso. O pessoal que trabalha na CLT é um exemplo. Então, assim, quando você trabalhar no CLT, você tem um horário definido para chegar e um horário definido para sair. O que não quer dizer que você vai chegar naquele horário e você vai sair naquele horário. Então, assim, você tem que saber, né, se incentivar. Você tem que incentivar a si mesmo, porque se você trabalhar na CLT e você não incentivar a si mesmo, você também não vai funcionar, não vai funcionar. Então, assim, digo isso porque eu estive nessa situação, já trabalhei e passei por situações assim. Por isso que hoje em dia eu estou comentando sobre essas situações. Então, o meu caso, o caso que eu estou tentando passar aqui, essa observação, ela é vinda de uma experiência minha. Então, não estou fazendo isso daqui baseado em experiências dos outros. Foram minhas experiências, infelizmente. Então, é sobre isso. Então, quando o pobre ele é acomodado e preguiçoso, nem trabalhar ele quer. Então, assim, a maioria gosta muito de quê? Vou até deixar escrito aqui, né? Porque eu não vou falar essa palavra, porque muitos vão se ofender. Então, assim, eu não vou falar. Mas está escrito aqui, porque depois alguém vai chegar, ai, mas você falou isso. Então, assim, não, tá? Se quiserem me cancelar também, não tem problema não. Eu tô continuando fazendo vídeo aqui porque são minhas opiniões, então é sobre isso. Agora vamos aqui para duas palavrinhas também, né? Deixa eu ver, um, dois, três, quatro. É o. É o quarto ponto. Isso. Duas não, três, né? Três palavrinhas. Então vamos aqui pro quarto ponto. O quarto ponto é o quê? Barulho, barulho de moto e som alto. Então, assim, esse quarto ponto aqui me pega porque eu sou uma pessoa que gosta de silêncio. E quando não tem silêncio no ambiente, você pode notar que fica conturbado, fica. Porque um fala de um lado, ninguém entende, um fala do outro, ninguém entende também. E fora que você, às vezes, quer relaxar porque você chegou do trabalho, quer descansar um pouco, não consegue. E tira sua paz aquilo ali. Então, assim, sobre o barulho, é muito barulho. Então, assim, começam a, sei lá, bater em coisas pra fazer barulho propositalmente, às vezes. Ou se não, de vez em quando passam aquelas motos, sabe, gente, que tem aqueles barulhos que ninguém consegue suportar, às vezes. Então, fica aquele barulho, aquele som. Então, assim, esse daqui que é a terceira palavrinha, que é o som alto. O pobre, ele não sabe escutar música somente para ele. Ele tem que escutar música para ele, para quem está do lado e para os terceiros. Sabe lá quem são os terceiros? Porque os terceiros muitas das vezes reclamam que tá muito alto, entendeu? Mas ele não vai baixar, porque você não manda na casa dele, entendeu? Entendeu? Então é sobre isso. Então é o barulho. Moto, som alto, o som que treme até as paredes da casa dos outros. Aí, gente, não tem como, não tem como. São os comportamentos pobres que a gente fica assim, meu Deus, me tira daqui, entendeu? Então, assim, ai, gente, vamos lá. Então, muito dos barulhos são buzina, né? Quando começam a buzinar lá do começo da rua e aí vem terminar bem na frente da sua casa ou depois da sua casa e vai direto, entendeu? Então, isso pra mim, eu fico assim, meu Deus, calma. Se acalma. E aí, tipo, vem o alarme. Como assim o alarme? O carro alarma na rua, começa a alarmar, né? Alguém encostou sem querer, sei lá, alguém esbarrou, não sei. E aí o carro começa a alarmar. Esse alarme vai passar umas 3 horas ou mais, ou o dia todo, ou a noite toda alarmando, porque ninguém vai desligar. Ninguém vai desligar. Então eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, é sobre isso, esses comportamentos, são comportamentos que eu fico assim pensando, Jesus, o que tá acontecendo? Por que o pobre é assim? Então, assim,
eu me faço essa pergunta, por que eu sou pobre e não gosto de pobre? Tá aí a resposta. Eu odeio barulho. Então, assim, esse ponto, acho que é o que mais, assim, me afeta, me pega, assim, tipo, sabe? Eu começo a meio que, tipo, pensar, né, a tentar me acalmar só de falar nisso, porque eu fico, assim, indignada, porque é um comportamento, sabe, muito banal pra eles, mas pra gente que às vezes precisa estudar, às vezes precisa se concentrar em alguma coisa ou até descansar, que não já havia falado, não consegue. E você não pode reclamar, você não pode falar nada, porque o som não é seu. E se você quer silêncio, você vai pra zona sul, entendeu? Então é sobre isso, gente. Esse é um ponto que me pega, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de paz, de silêncio. Então eu tô gravando agora porque é o silêncio que eu tô conseguindo encontrar. Porque se eu não gravar agora, eu não consigo gravar mais. Então eu tô me esforçando pra continuar aqui no silêncio, pra gravar no silêncio. Mas muitas das vezes é muito barulho. Então assim, acho que esse comportamento, pra mim... Vamos lá. O quinto comportamento, nosso quinto ponto aqui, é duas palavrinhas também. O barraqueiro e o folgado. Então, o pobre, quando ele é barraqueiro e folgado, gente, são dois comportamentos que eu fico assim também, gente. Pelo amor de Deus. Assim. Vamos lá. Eu moro, sei lá, na frente aqui, na rua aqui, e aí nessa rua eu tenho um carro. Então eu tenho um portão, e aí no meu portão eu coloquei uma plaquinha, vamos lá dizer que é uma plaquinha. E aí tá lá, não estacione, por favor, saída de carro, entendeu? Bota essa plaquinha, entendeu? E aí a dona Maria vai lá com o seu, sei lá, João, né, o marido dela, e aí estaciona na frente do portão. Só que dona Maria é alfabetizada, seu João também. Então, o que acontece? Eu queria que alguém me explicasse. Eu não consigo entender. Então, assim, às vezes é falta de noção e muitas vezes respeito com as pessoas. Você não consegue sair na rua hoje e falar uma coisa que desagrada alguém e voltar intacto, porque a pessoa com certeza vai querer, entendeu? Então, assim, são coisas, são coisas que realmente a gente olha assim e não tem como você não se perguntar ironicamente, porque eu sou pobre e não gosto de pobre. Então, assim, o folgado e barraqueiro, né? O folgado é esse, estaciona, que eu já tinha falado. E agora o barraqueiro briga por tudo. E na briga dele, se você estiver passando na frente, às vezes você é até incluído. Ele até coloca teu nome ali, não, porque fulano sabe. Aí você fica assim, eu não sei de nada, eu não sei, eu só vim passando aqui. Às vezes você tá voltando do mercado, e aí, sei lá, Dona Maria com seu João brigando, aí coloca você no meio ali, aí, meu Deus, aí vai e briga pra cima de você também, né? Só que aí, tipo, você tá passando ali, você fica com a vergonha alheia, porque é muito xingamento, muito grito, né, geralmente. Então, assim, essa coisa do barraqueiro, entendeu? Esse comportamento também, sabe, pra mim, eu já boto assim, já fica assim, né? Porque eu fico nervosa, só de falar. Então, assim, vamos aqui para o sexto comportamento, se eu não me engano. A sujeira e o lixo. E muitas das vezes, o pobre, ele não gosta de tomar banho, ele quer ser gringo, né? E às vezes o gringo é mais limpinho que o pobre brasileiro, né? Então, assim, em geral, né? Em geral, eu amo tomar banho, porque aqui no Rio de Janeiro faz muito calor mesmo, muito calor. Então, assim, geralmente, no calor de, sei lá, digamos que é uns 60 graus, porque é isso que eu fico pensando. O povo bota lá 30 graus, 35 graus, mas a sensação térmica tá de 60 graus, tá de 100 graus, entendeu? Então, é muito complicado. Então, assim, a sujeira, né? Quando você, sei lá, tá passando na rua, o próprio pobre, às vezes, suja ali o ambiente e fica ali mesmo. Quando uma alma boa vai lá e limpa, o pobre ainda
faz demoche, né? Que é tipo, eu sujei, se você quiser limpar, limpa. Então, assim, acho que esse comportamento, né, a sujeira, o lixo, né, remete muito à pobreza mesmo, digamos assim, que essa falta de educação, né, do ser humano e não, tipo assim, vou dar um exemplo. Eu, Miriam, fui no mercado e aí eu vinha voltando de uma caminhada, né, eu já vinha voltando da caminhada, mas aí eu vi o mercado, então eu fui lá. Eu entrei no mercado, comprei, digamos assim, vou falar bolacha, porque eu sou do Nordeste, então lá a gente fala bolacha, mas aqui no Rio de Janeiro é biscoito, chama como você bem quiser. Então assim, eu vinha pra Santal, comprei uma bolacha lá no mercado e vim comendo. Só que aí, no meio do caminho, acabou essa bolacha. E aí a embalagem. Eu, Miriam, pego a embalagem e jogo no chão. Joguei no chão e vou embora. Então, esse é um comportamento, né, que muitos pobres, eles fazem sem nem sentir remorso, tá? Eu já vi isso, na minha frente, eu já vi isso. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa fazer isso, eu já fico assim, sabe? É a minha humilde reação, eu fico assim, sem acreditar. Porque não tem condição, gente, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Então, assim, e aí vem a questão do banho, né? Então, assim, muitas das vezes eles não querem tomar banho, eles gostam de, sei lá, sujeira, de ficar sem tomar banho. Acho que é gringo que mora lá acho que é Europa, né, que é fria, não sei dizer, mas em países frios e não precisam tomar, até o povo dos países frios tem que tomar banho, gente, pelo amor de Deus. Vamos, né, ter uma noção. Vamos lá pro 7º ponto, né? Crianças sem cuidado. Aí vem aquela frase, mais filhos, mais dinheiro do programa. Vou deixar aqui escrito. Leram? Isso. Então as crianças, muitas das vezes, não recebem o cuidado devido, às vezes na higiene, ou na alimentação, no emocional. Então, assim, o pobre, quanto mais pobre parece que ele faz mais filho. E isso, a criança sofre, porque às vezes não tem nem o que comer, ou o que vestir, ou não tem aquela base, né? Aquela base para você poder ter um emocional forte, um emocional saudável. Então é muito complicado, porque para eles é como se fosse mais uma renda, né? Digamos assim, uma renda. E para as pessoas de fora, que muitas das vezes são, sabe, vê aquilo ali e observa a cena, fica chocado e muitas vezes com dor no coração. Você tenta ajudar às vezes e recebe também críticas dos próprios pais, ou entendeu? Enfim. É uma coisa que, pra mim, assim, quando você fala em crianças sem cuidado, você ter um filho e não cuidar dele, deixar ele na rua, entendeu? Você não dá um banho nele, você não dá uma alimentação pra ele, uma alimentação adequada, você não consegue ensinar, você não dá um tempo de qualidade pro seu filho, você não fica com ele. Você fica o dia todo, sei lá, em casa, mas você não dá atenção pra ele. Então o filho, ele cresce ali naquela bolha ali de opressão, porque ele quer sair daquele ambiente. Às vezes não tem comida em casa. Então eu fico assim, pensando, meu Deus, eu já vi muitas situações assim. E eu, muitas das vezes, tentei fechar os olhos porque realmente não tinha como ajudar. Então, assim, pra mim poder me machucar e ajudar os outros, eu prefiro ficar no meu cantinho. Então, assim, eu fico assim, olhando assim às vezes, mas dá uma tristeza, né? Então a gente prioriza o quê? O nosso bem-estar. Mas muitas das vezes, quando você tenta ajudar, acontece aquilo que eu falei. Então você é criticado, você é xingado, você até tem consequências severas de uma coisa que você tentou ajudar. Mas assim, sobre isso, eu acredito que essa é a parte mais pesada, que é você ter filhos e não cuidar deles, você abandonar eles desse jeito, deixar eles assim, sem cuidado. Então, gente, o vídeo foi sobre isso. E essa pergunta, né, por que eu sou pobre e não gosto de pobre, acredito que ao final desse vídeo se respondeu sozinha.
devido aos pontos que eu mostrei. Vamos lá, vou só falar os pontos que eu falei, né? Que é pra você. Eu vou falando e você vai. Sim. Ou se você discordar, não. Então, assim, falar gritando, xingamento desnecessário, acomodado, preguiçoso, o barulhento, a moto sem, sei lá, escapamento, sem esses negócios todo aí, o som alto, o folgado, o barraqueiro, a sujeira, o lixo, a falta de banho, crianças sem cuidado e quantos mais filhos, mais benefício posso ter. Então, pra mim, gente, isso é uma coisa que realmente dói, né? Muitas das vezes você ouvir isso e você não poder fazer nada, ou você vê isso e, sei lá, você fica refletindo consigo mesmo. É uma coisa muito pesada. Mas eu acredito que esse vídeo serviu pra meio que mostrar um pouco a realidade de alguns pobres e a realidade que a gente vê muitas pessoas passando ou muitas pessoas tentando reverter isso. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu gosto muito de falar e se eu ficar falando aqui eu não vou terminar nunca. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra sua amiga, tá? Pra incentivar ela a continuar fazendo conteúdos assim e ir embora, né? Ir embora desses lugares assim, porque realmente a gente que gosta de silêncio, a gente tem que estar em lugares onde seja silencioso, né? Onde a gente vá ali, gente, horário de dormir, só os grilos que cantam, só isso. Então, pra mim, eu cresci no interior, então pra mim o silêncio é essencial. Então, é sobre isso. Tchau, tchau.